Primeiramente, boa noite a todos vocês que estão aqui. E eu gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes. E quem vai compor a mesa hoje é o nosso querido professor Nuno Manuel Morgadinho de Santos Coelho. Ricardo Almeida Zacarias. Sebastião Sérgio da Silveira. Denise Canedo Pinto. E Marcelo Henrique dos Santos. Muito obrigado e aproveitem esse seminário sobre improbidade administrativa. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar aqui meus ilustres colegas de mesa, o professor Nuno Morgadinho, que é meu chefe aqui na Faculdade de Direito, presidente da comissão de graduação, tem uma grande honra estar ao seu lado. Da mesma forma, os doutores Ricardo, doutora Denise, também o colega aluno aqui da Faculdade de Direito. Dizer que é uma honra participar do evento como esse, principalmente para discutir um tema tão caro e tão relevante quanto esse de improbidade administrativa. Da mesma forma, agradecer a lembrança do meu nome para integrar essa mesa aqui hoje. Com certeza não tenho mérito e tenho muito mais relação de proximidade e amizade com os alunos, e possivelmente essa é a justificativa para me colocarem aqui hoje. E falar de improbidade, gente, é uma coisa muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil. O fato é que, talvez, em razão das nossas origens, o fato é que o fenômeno da corrupção, da malversação de dinheiro público, sempre foi uma tônica nas sociedades brasileiras e naquelas de onde também nós tivemos origem. Lamentavelmente, isso não é privilégio dos brasileiros, mas o fato é que isso causa um prejuízo social de magnitude incalculável. Corrupção hoje é algo que existe em todos os lugares do mundo e nós temos uma preocupação mundial no combate aos desdobramentos e tudo aquilo que decorre de corrupção. Existem alguns estudos que não são precisos, né, mas que calculam em 2 trilhões de dólares por ano a lavagem de dinheiro que decorrem dessas ações criminosas. E grande parte disso vem de corrupção. No Brasil hoje, eu considero que a gente vive um momento importante exatamente porque as pessoas tomaram conhecimento da gravidade disso e do prejuízo que isso causou e tem causado na consolidação desse Estado democrático de direito que a gente tanto sonha. E, de qualquer forma, talvez também por influência, primeiramente, do direito português, aqui no Brasil essas questões sempre foram tratadas pelo direito penal. E poucas vezes, antes da Constituição de 1988, nós tivemos algum tipo de efetividade no tratamento da questão em outros ramos do direito. O direito penal, a gente conhece as suas virtudes, mas conhece também as suas mazelas. E até hoje a gente percebe que existe um privilégio muito maior no tratamento com o direito penal do que com os outros ramos do direito. E talvez até em decorrência dessa tradição que a gente tem, o direito penal acaba influenciando bastante os outros ramos do direito, inclusive, em certas situações, até causando uma relação de dependência, como ocorre, por exemplo, no tocante ao processo penal, a decisão proferida no processo penal com relação a muitas decisões proferidas no processo civil. E se a gente voltar os olhos lá para o direito português, aquele que inicialmente nós recepcionamos aqui no Brasil, a gente percebe que não existia nenhum tipo de previsão de nenhum mecanismo para combate à corrupção em outros ramos do direito, que não no direito penal. E as ordenações, as 3 ordenações, célebres ordenações do Reino Português, todas elas, lá naquele capítulo 5, tinham lá dispositivos que coibiam os crimes contra a coroa, que eram exatamente os crimes contra o erário ou a fazenda pública nos dias de hoje.
Mas a nossa Constituição de 1824, de forma bastante pioneira, talvez tenha sido um dos primeiros diplomas do mundo a falar especificamente em improbidade administrativa. A improbidade foi colocada lá como sendo um crime de responsabilidade do presidente da República, lá no artigo 54 da Constituição de 1824. Então, os brasileiros, parece que, desde o início da República, tinham alguma preocupação com essa questão da probidade. E aí vem a questão, né? Todo mundo hoje fala em improbidade, e pouca gente fala em probidade administrativa, que é exatamente aquilo que a gente deveria buscar, né? Mas a Constituição já falava em improbidade. Aí veio a Constituição de 1946, que também, nesse aspecto, foi inovadora. Por quê? Porque ela também, pioneiramente, estabeleceu a possibilidade do quê? De sequestro, arresto de bens e perdimento de bens em favor da fazenda pública, naqueles casos de crimes de responsabilidades, enfim, aquilo que estava previsto naquela Constituição. E, posteriormente, a Constituição de 1946, pela primeira vez, em 1957, nós tivemos uma lei que tratou especificamente disso. E essa lei ficou conhecida como a Lei Pitombo Godoy Ilha, que é a 364 de 1957. Foi uma lei interessante, porque pela primeira vez também estabelecia a legitimidade popular e a legitimidade do Ministério Público para a perseguição do enriquecimento sem causa. E também, com base na Constituição, prevendo a possibilidade de perdimento de bens e sequestro de bens, também nas hipóteses de enriquecimento ilícito. Então, enriquecimento ilícito era a pedra de toque naquela época para qualquer tipo de iniciativa no tocante à proteção da fazenda pública. Essa lei teve uma vigência muito curta e, posteriormente, já em 1958, foi substituída por uma outra lei, que ficou conhecida como Lei Bilac-Pinto, que foi a Lei 364. Essa lei, em alguns aspectos, ela teve avanços importantes, como, por exemplo, a definição do que era funcionário público e de quais as condutas puníveis do funcionário público. E aí, até com uma certa semelhança com a nossa atual lei de improbidade administrativa. Mas essa lei, ao mesmo tempo, também teve retrocessos importantes, como, por exemplo, o estabelecimento de um curtíssimo prazo prescricional e a legitimidade exclusiva para a propositura da ação para a fazenda pública, também na hipótese de enriquecimento ilícito e também prevendo a possibilidade de sequestro de bens e perdimento de bens em favor da fazenda pública. Então, até aí, até por volta de 1960, nós não tivemos grande sucesso no tocante ao combate à improbidade administrativa. E eu andei até fazendo uma pesquisa a respeito disso, e não se conhece nenhuma ação que tenha sido proposta com base nessas duas leis, de 57 e de 1958, exatamente em razão dessas amarras estabelecidas lá nessa época. E depois da Lei Bilac-Pinto, nós tivemos, aí sim, uma lei relevantíssima, de grande importância, vigente até hoje, que é a 4717 de 65, que é a nossa Lei da Ação Popular. Essa lei de influência portuguesa é uma lei extraordinariamente boa. Uma lei que, desde aquela época, quase não passou por mudança nenhuma e que tem mecanismos importantes que são, inclusive, desconhecidos na maior parte da doutrina dos operadores do direito, como definição de nulidades de atos administrativos, quer dizer, ela extrapola muito o limite daquilo que, por exemplo, nós temos na lei de improbidade administrativa. Eu acho que hoje o desafio que a gente tem no Brasil é tentar criar, ou, se não criar, porque, na minha opinião, já existe, mas é fazer valer esse microsistema de proteção ao patrimônio público que a gente tem desenhado em várias leis. Porque aí eu tenho a lei da ação civil pública, tenho a lei da ação popular, tenho a lei da improbidade administrativa. Em cada uma dessas leis eu encontro algum tipo de mecanismo, encontro alguma coisa que é bastante interessante. E quando a gente consegue, de forma simultânea, fazer uma compreensão de todos esses dispositivos e aplicação sistemática de todos esses dispositivos, a gente acaba tendo uma atuação muito mais efetiva do que quando a gente
simplesmente cogita, por exemplo, de uma ação de improbidade administrativa. E essa questão de microsistema não é nova, até porque já tem muita gente falando isso hoje. E o primeiro que talvez tenha insistido nisso foi o ministro Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, né? E ele vai mais longe e fala na existência de um microsistema de proteção aos interesses difusos e coletivos. Isso é bastante importante, porque aí a gente expande bastante, e aí a gente vai encontrar, por exemplo, mecanismos extraordinários no Código de Defesa do Consumidor, até no Código de Processo Civil, enfim. Então, existe uma série de mecanismos perdidos que, se a gente fazer uma aplicação sistemática, principalmente com base na Lei da Ação Popular, a gente consegue uma atuação muito efetiva no tocante à proteção do patrimônio público. Essa lei, a Lei da Ação Popular, vigente até hoje, é uma lei que, como eu disse para vocês, é de origem portuguesa. Curiosamente, eu estive em Portugal, fiz pós-doutorado lá na Universidade de Coimbra, e a minha pesquisa lá foi uma comparação entre o sistema brasileiro e o sistema português de proteção ao patrimônio público, né? E, curiosamente, Portugal só tem lei de ação popular. E a legitimação é exclusiva do Ministério Público. Desculpe, é só do cidadão. E nos anais dessa lei eu encontrei alguns registros, no sentido de que alguns deputados defendiam a legitimação do Ministério Público. Isso não passou. E a justificativa principal é o seguinte, que o Ministério Público deveria atuar em toda a ação popular, portanto, não teria cabimento legitimá-lo também para a propositura dessa ação. E como eles não têm lá uma ação civil pública, né, então a proteção do patrimônio público lá é quase exclusivamente feita através da Lei da Ação Popular. E foi essa lei que influenciou a nossa, e Portugal, muito tempo depois, reformou essa lei e tem hoje um sistema bastante interessante também nessa Lei de Ação Popular portuguesa, né? E depois disso, gente, nós tivemos a Constituição de 1988, né? Essa sim, uma Constituição cidadã e que trouxe muitos mecanismos e muitos institutos que, de fato, inovaram toda a ordem jurídica nacional, né? E o principal desses dispositivos é o 37, parágrafo 4º, que fala exatamente no quê? Na existência da improbidade administrativa, sem defini-la, obviamente, e, inclusive, elencando quais são as sanções que podem ser aplicadas no caso de improbidade administrativa. E, fora isso, um outro dispositivo da maior relevância foi o caput do artigo 37, que estabeleceu lá os princípios da administração pública. E, dentre esses princípios, obviamente, o mais importante é o princípio da moralidade administrativa. E esse princípio que hoje tem autorizado uma verdadeira revolução no Brasil. Como, por exemplo, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que proibiu o nepotismo, elaborada com base nesse princípio. E muitos julgados supremos, inúmeros julgados e decisões judiciais calcadas, muitas vezes, exclusivamente na interpretação desse princípio. Um princípio que gera alguns tipos de divergências de interpretação. Na prática, a gente tem uma dificuldade muito grande de separar o que é moral e moralidade. Muitas vezes alguém vai falar de moralidade e acaba descambando para a moral, que é coisa completamente diferente. Mas é um princípio que eu considero absolutamente inovador no sistema jurídico brasileiro. E tem um outro também no 37 que ninguém fala dele, mas que também tem a mesma relevância para fins de proteção do patrimônio público e para fins até de compreensão de probidade e improbidade administrativa, que é o princípio da eficiência, que é uma coisa que a gente está precisando muito hoje no Brasil, né? Porque hoje a gente tem pouco recurso público e, lamentavelmente, nós temos uma péssima qualidade da aplicação desses recursos públicos, né? Então, o princípio da eficiência bem aplicado poderia aí gerar benefícios bastante relevantes para a nossa sociedade. E aí, gente, só em 1992, regulamentando esse 37/4 da Constituição, nós tivemos a Lei da Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 1992. Uma lei considerada por muitos extraordinária, mas uma lei que de 92 para cá vem sofrendo críticas bastante contundentes da maioria dos aplicadores do direito, na doutrina principalmente. E, recentemente, a Câmara dos Deputados instalou lá uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, cujo objetivo é exatamente
propor uma reformulação nessa lei de improbidade administrativa. E a pedra de toque para essa reforma seria a recente alteração da lei de introdução ao direito brasileiro, que prima por segurança jurídica, enfim. Então, o objetivo dessa comissão, segundo o ato que a nomeou, que é do presidente da Câmara, que é uma comissão de juristas, é exatamente fazer algumas adaptações na lei de improbidade administrativa. Acho que a doutora Denise vai falar mais especificamente sobre isso, né? Mas essa lei, eu considero que ela tem 3 partes, né? Uma primeira parte de definições, define quando que existe aplicação da lei de improbidade, havendo recurso público, né? Da reparação do dano, etc. A segunda parte é uma parte que cuida especificamente da descrição dos atos de improbidade administrativa, da tipificação de cada um deles e das respectivas penas. E, por fim, a gente tem uma parte lá processual, que disciplina o procedimento de aplicação daquelas mesmas sanções. E essa lei, conforme eu já havia mencionado, é uma lei que, durante esse tempo todo, sofreu muitas críticas. Algumas alterações, a maioria dessas alterações não mexeram com a essência da estrutura do sistema, mas uma especificamente, que foi uma medida provisória, a 2180 de 2001, e é uma medida provisória que nunca foi submetida à apreciação do Congresso Nacional, em razão daquela alteração que nós tivemos lá, então ela foi convalidada com força de lei, mas ainda é uma medida provisória. E essa medida provisória, ela introduziu lá, no procedimento da ação civil pública, alguns mecanismos que dificultam muito a aplicação dela hoje. Então, criou-se um procedimento extremamente complexo, difícil e demorado. Então, é por isso que hoje a gente tem ações civis públicas ou ações de improbidade muito antigas que sequer foram julgadas. Tudo isso decorre das dificuldades criadas por essa medida provisória. Agora, de qualquer forma, gente, como promotor de justiça que atua nessa área desde o advento da lei, portanto, eu sou mais antigo do que a lei, né, eu sempre fui entusiasta na defesa da lei como ela está. Mas, depois de muito tempo atuando, eu, de fato, sou obrigado a dizer publicamente o seguinte, que existem alguns excessos na aplicação da lei. E que esses excessos decorrem, na maioria, exatamente das aberturas que são dadas pela própria lei. Então, de fato, a gente tem tipos extremamente abertos, que permitem muitas interpretações e que permitem, na prática, muitos abusos dos aplicadores do direito e, principalmente, do autor preferencial dessa ação, que é o Ministério Público. Eu tenho ouvido algumas histórias de ações de improbidade causar arrepio, né? Como uma na pequena cidade aqui de São Paulo, em que o prefeito e todos os vereadores da Câmara Municipal foram processados por improbidade administrativa em razão da edição de uma lei municipal daquele município, que não tinha nada lá de improbo, enfim, mas era algo que contrariava o autor daquela ação de improbidade. Então, de fato, talvez hoje, se conseguissem melhorar alguns dispositivos da lei, principalmente atendendo aquilo que é o grande anseio da maioria dos administradores honestos, né, que é de definir exatamente o que é improbidade administrativa e de fechar alguns tipos como forma de não permitir esse tipo de excesso. Então, acho que isso seria uma coisa boa, e melhor ainda seria a gente revogar aqueles dispositivos da medida provisória que tornaram difícil a aplicação da lei. Mas segurança jurídica, acho que é algo que não prejudica ninguém e que seria muito bom nos dias atuais que a gente conseguisse, então, atender esse reclamo, principalmente dos administradores honestos. E eu tenho ouvido de muita gente, de pessoas sérias, inclusive de alguns políticos, o seguinte, que jamais teria coragem de assumir um cargo público. E a justificativa é a seguinte, qualquer prefeito que assumir a administração municipal, ele vai sair da administração com algumas ações de improbidade, sendo ele honesto ou não. E aí o problema que eu acho que existe é o seguinte, nós não temos uma definição do que é ato de improbidade administrativa. Mesmo quando a gente pega a doutrina e a jurisprudência, né, nós não temos assim uma clareza grande. O que é improbidade? É um ato de desonestidade qualificada. Esse é o conceito mais comum que a gente encontra, né?
E aí a separação da desonestidade do simples erro administrativo? Porque qualquer administrador pode cometer um erro. Pode ser um erro até que causa prejuízo. Mas como é que a gente faz essa aferição na prática para separar o joio do trigo? Então, eu acho que nisso, de fato, a gente precisa melhorar algumas descrições da lei de improbidade administrativa. E desde o seu advento também, gente, essa lei vem causando algumas dificuldades e algumas dúvidas. Uma delas, que só foi solucionada recentemente, é o seguinte: qual é a natureza jurídica das sanções previstas na lei? O Supremo chegou a decidir que aquelas sanções possuíam natureza penal. E com base nessa interpretação, o Supremo decidiu que agentes políticos submetidos à lei de responsabilidade não respondiam por improbidade administrativa. E o ministro Gilmar Mendes, na presidência do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma quantidade gigantesca de ações e recursos com base nesse entendimento, então, vigente no Supremo Tribunal Federal. E só muito pouco tempo atrás, o Supremo reformulou aquele entendimento para dizer que improbidade administrativa não tem natureza penal, isso tem natureza civil. São sanções civis previstas na Constituição, tanto que a própria Constituição ressalva a responsabilidade penal, que obviamente que pode ser aplicada juntamente com qualquer lei penal, a não ser, mesmo sendo aquelas de natureza comum. Porque se esse entendimento do Supremo, de fato, prevalecesse hoje, nós não teríamos condições de punir governador de Estado, prefeito, nem presidente da República. Nós só puniríamos o faxineiro da repartição, enfim, pessoas sem nenhum tipo de responsabilidade. Mas, em boa hora, o Supremo reformulou esse entendimento, né? E hoje a gente tem pacificamente que essas sanções são de natureza civil, e são sanções muito graves, a doutora vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E hoje a gente não tem mais dúvida sobre isso. Outro ataque grande que nós tivemos contra a lei de improbidade administrativa foi a alteração de 2 dispositivos do Código de Processo Penal para determinar o seguinte, que as ações de improbidade deveriam seguir a mesma regra da prerrogativa de foro para os crimes. Em outras palavras, prefeito, governador, presidente da República deveriam ser processados por improbidade administrativa nos respectivos tribunais onde eles possuem foro. Também, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desses 2 dispositivos e hoje está firmado o entendimento que essas ações todas são processadas em primeira instância. Mas, de qualquer forma, eu reconheço também, nessa situação atual, algumas dificuldades. Como, por exemplo, o presidente da República pode ser demandado em primeira instância. Agora, seria razoável admitir-se que a ação de improbidade administrativa possa ser proposta contra o presidente da República em todo o território nacional, por exemplo, em qualquer vara federal? E parece-me que esse é o entendimento hoje. E se isso é verdade, seria razoável admitir que um juiz de primeira instância pudesse a qualquer momento afastar um presidente da República? Não que isso soe absurdo, mas o fato é que poderia causar uma instabilidade gigantesca na administração do país. E aí eu quero invocar alguns eventos recentes, né, de privatização ou de algumas disputas que envolvem a Fazenda Nacional, que propõem ações de várias naturezas em várias partes do território nacional. Eu lembro no processo de privatização de alguma coisa que teve aí, né? Cada dia tinha uma liminar num lugar diferente. Revogava um juiz federal concedia em outro lugar do Brasil inteiro. Quer dizer, isso cria uma situação de instabilidade muito grande. Então eu tenho ouvido de alguns estudiosos da matéria que seria interessante, não a criação de foro, mas a criação de varas especializadas, regionalizadas no país, exatamente para o julgamento dessas ações, para não permitir uma distribuição tão grande e uma possibilidade tão grande que a gente tem hoje de julgamento dessas ações e, principalmente, de concessão de tutelas de urgência, tutelas de evidência, enfim. Então, eu acho que hoje em dia, de fato, a gente precisa de passar por uma fase de amadurecimento. Acho que o Congresso Nacional ele tem um papel importante na revisão desses diplomas todos. Eu tenho muito medo do que possa acontecer brevemente no país. Eu acho que a gente caminha a passos muito largos
por um processo de ruptura institucional. Eu temo que o próximo presidente da República arrume um jeito de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, principalmente para retirar direitos. Hoje, o país está ingovernável. Ninguém nega que não existe dinheiro para pagar funcionário público, não existe dinheiro para pagar aposentado, não existe dinheiro para nada. Alguns falam numa reforma tributária, como sendo a solução para todos os males. Só que na reforma tributária, o contribuinte quer pagar menos, porque o Estado brasileiro já cobra muito. O governo quer arrecadar mais, o empresário quer pagar menos. Como é que a gente consegue mediar um conflito dessa gravidade? E aí nós temos coisa julgada, garantido na Constituição, direito adquirido, etc. E eu já tenho ouvido de muitos que é impossível, que o país está ingovernável e que a gente vai ter que fazer alguma coisa com relação a isso. E o único caminho possível, aliás, eu acho que existem dois caminhos. Ou a gente vai ter um golpe de Estado, que por pouco não aconteceu. E eu sou de uma época que testemunhou, em parte, ao menos, o regime duro que teve aqui no Brasil. Eu fui diretor da União Estadual dos Estudantes aqui em São Paulo, na época difícil. Eu tive em movimentos estudantis em Brasília, perseguido lá pela Polícia do Exército, inclusive o último, que foi a posse do último presidente militar, João Batista Figueiredo. A gente estava lá em Brasília, gritando por direta já naquela época, não é? Então eu conheci um pouco disso e sei das mazelas de um regime militar. E o que me assusta hoje é o seguinte, é que grande parte do povo brasileiro clama por uma intervenção militar. Quer dizer, isso é de uma gravidade sem tamanho. Porque todo golpe militar, o problema dele é que não tinha legitimidade. Nenhum golpe militar, nenhuma parte do mundo, obteve legitimidade. E hoje, se a gente estiver no Brasil, esse golpe vai ter legitimidade. Então, isso é uma coisa extremamente perigosa. E tão perigoso quanto isso, seria uma ruptura institucional com a ideia de se fazer uma nova carta para tornar o Brasil governável. Então, eu, pessoalmente, acho que a gente vive um risco grande disso e é necessária a consciência das pessoas de que a gente precisa, de fato, lutar contra esse tipo de coisa. Podemos, sim, concordar com algumas concessões que aperfeiçoem a lei de improbidade administrativa. Acho que até a Constituição pode ser, de alguma forma, melhorada. Agora, o que não pode é desprezar o sangue e o suor de tantos brasileiros que lutaram muito para que a gente tivesse um Estado como esse hoje, onde a gente pode falar, onde a gente pode criticar, e a gente pode quase tudo, né? Então, acho que a liberdade é o bem mais importante que a sociedade brasileira tem hoje. E nós, principalmente as pessoas mais esclarecidas, né, vocês que estão numa situação extremamente privilegiada, têm o dever de lutar para que isso não se perca com o passar dos tempos. Era isso, fundamentalmente, que eu queria falar. Agradeço a atenção de todos, já extrapolei um pouco tempo. Na sequência, já devolvo a palavra aos organizadores. Muito obrigado, viu, gente? Pessoal, boa noite. É uma grata satisfação estar compondo a mesa desse colóquio, a convite do Marcelo, o aluno aqui da graduação, que está organizando o evento. Estou conhecendo aqui o professor Nuno, coordenador desse núcleo dos nossos estudos. É uma honra compor esses debates sobre improbidade administrativa num momento ímpar da nossa vida política, e grato por estar aqui junto com o doutor Sebastião, a doutora Denise, e numa árdua missão de suceder a brilhante palestra do professor Sebastião, que faz um esforço histórico acerca da improbidade administrativa no país. E eu acho que é muito importante essa fala, esse final de explanação do professor Sebastião em relação ao risco de ruptura. Muito se fala de improbidade administrativa e pouco se sabe como combater, e eu acho que é uma triste ilusão achar que a força vai submeter o poder econômico
a um enquadramento que nos faça ser mais honestos perante a coisa pública. Eu tenho plena consciência de que uma quartelada seria extremamente desastrosa para o país. Mas hoje eu venho conversar com vocês sobre o mandato do administrador público, o excesso, o abuso de direito de administrar por desatendimento do interesse público e social e suas consequências jurídicas. Pequenas diferenças entre improbidade e imoralidade. O professor Sebastião tensionou um pouquinho aqui, que a gente não pode descambar para tentar justificar a imoralidade com base na moral. A improbidade me parece que é algo mais amplo do que a imoralidade, né? A improbidade seria algo que causasse prejuízo ao erário, que ocasiona enriquecimento ilícito, e, por vezes, um ato imoral pode não ocasionar nenhum prejuízo ao erário, pode ofender, sim, um princípio da administração pública, mas efetivamente pode não causar nenhum prejuízo. O fato é que o nosso sistema normativo, a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, ela permite que ao ato de improbidade administrativa sejam aplicadas inúmeras sanções de cunho civil, administrativo, penal e político. A doutora Denise vai tratar especificamente dessas sanções, mas vejamos o dever de ressarcir o erário, uma sanção de natureza civil, uma sanção política, perda do cargo público, a suspensão dos direitos políticos, de 8 a 10 anos, uma sanção de natureza administrativa, perda do cargo público, a proibição de contratação. Você é um particular, você pratica ato de improbidade administrativa. Não é só os agentes públicos, há atos de improbidade administrativa que empresas podem ser proibidas de contratar, e as sanções penais. Um ato de improbidade administrativa pode ser muito bem um ato de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, um ato de corrupção passiva, um ato de corrupção ativa. O fato é que nós temos 4 sanções. E eu gostaria de me ater mais em relação aos chefes do Poder Executivo eleitos. O professor Sebastião já mencionou essa problemática do Supremo Tribunal Federal ter proibido que chefes do Poder Executivo fossem responsabilizados pela lei de improbidade administrativa, a chamada teoria da absorção do ato de improbidade administrativa pelo crime de responsabilidade. Lá no artigo 85 da Constituição, na Lei 1079, que cuida dos processos de impeachment do presidente da República e de outros agentes políticos, o Decreto-Lei 201 de 67, que cuida do processo de impeachment, de impedimento dos prefeitos municipais, os atos que atentem contra a probidade da administração podem ocasionar um impedimento. E o Supremo Tribunal Federal, por uma reclamação, a 2138, a conhecida reclamação 2138, em 2008, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, ficou consignado que os chefes do Poder Executivo, os eleitos, não poderiam sofrer as sanções ou não poderiam ser processados por improbidade administrativa sob a égide da Lei 8429 de 92. Muito se discutiu sobre isso, e os fundamentos favoráveis que o Supremo levantava seria de que havia uma certa perplexidade dos ministros do Supremo, de toda a comunidade política, de que isso é complicado de se dizer, um mero juiz de primeira instância poderia afastar do cargo um presidente da República. Essa temeridade de que as instâncias mais inferiores do Poder Judiciário pudessem interferir nas altas decisões da nação. O ministro Menezes de Direito chegou a dizer numa petição, numa questão de ordem, de que ele estava convencido que distribuir competência a um juiz de primeiro grau para julgamento de ministro da Suprema Corte, vejam, outro agente político que poderia sofrer sanções, quebraria toda a compreensão do sistema judiciário. Como um todo, haveria uma quebra de sistema. Mas essa decisão de 2008, ela vigorou por muito tempo.
no nosso ordenamento. O ministro Joaquim Barbosa foi contra, logo na sequência ele tem uma decisão contrária, ele entende que há uma independência das instâncias, independência dos mecanismos de punição do ato de improbidade administrativa. O fato é que há alguns fundamentos contrários à teoria da absorção. Eu compreendo esse temor da pulverização de ações, e isso é um problema que a gente precisa resolver pelo Congresso Nacional. A definição, já que a primeira instância poderá processar ações civis públicas, cujo objeto seja um ato de improbidade administrativa de qualquer agente político, seja eleito ou não, mas em relação aos eleitos, fixar uma competência na primeira instância para evitar que qualquer juiz federal profira liminares contundentes contra atos administrativos do poder público federal, principalmente. Mas, vejam, a teoria da absorção tem algumas questões que nos fazem refletir. Se nós não pudéssemos aplicar a lei de improbidade administrativa aos administradores públicos eleitos, prefeitos, governadores de Estado, governadores do Distrito Federal e presidente da República, é um sinal de que o combate à corrupção talvez não seja tão interesse do poder público. Se dificulta, se atravanca. Mas vejam, a ação popular da década de 60, ela pode ser proposta por qualquer do povo, e ela é tramitada em primeira instância. Ué, então a ação civil pública não pode se tramitar em primeira instância, a ação popular pode? Me parece frágil o argumento, então, do Supremo Tribunal Federal, naquela reclamação 2138, no final de 2007, há 10 anos atrás publicada no Diário Oficial, de que vedava. Não é punição. As penas da Lei 8429 não são penas criminais. Não são. Há uma independência de instâncias. Um ato de improbidade administrativa pode ocasionar uma pena restritiva de direitos, uma pena de prisão, mas o dever de indenizar os cofres públicos, de ressarcir ao erário, é uma pena civil. A perda da função pública eu vislumbro como uma pena civil, não é mesmo? Então eu vejo uma incongruência nessa questão. Mas essa é houve uma superação. E eu queria narrar para vocês um caso bem interessante de como a criatividade do acusado no Brasil, ele tenta ludibriar o Poder Judiciário. Uma governadora de Estado, ela foi processada por improbidade administrativa, com SPEC na Lei 8429, pelo Ministério Público Estadual, e também foi trancada essa ação conforme essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ela só poderia, como governadora de Estado, por improbidade administrativa, responder num processo de impeachment, conforme a Lei Federal 1079 de 1950. E não foi. A maioria parlamentar fez com que ela livrasse desse processo. Terminou o mandato dela, retomado o curso da ação de improbidade administrativa, ela tentou trancar. Falou, olha, eu como ex-governadora, eu só poderia ser processada segundo a Lei 1079. E essa questão chegou no Superior Tribunal de Justiça, da ex-governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Crucius, e o STJ disse não. Vejam bem. Essa tentativa de exclusiva situação de submeter apenas a Lei 1079 ao término do mandato significaria impunidade. E o STJ confirma que pode prosseguir a ação civil pública ao término do mandato. E o Supremo Tribunal Federal corrobora nessa situação sob pena de causar a perplexidade. Seria o contrário, era ter atos administrativos praticados por ex-agentes públicos eleitos que seriam atos irresponsáveis. E numa república,
Não há atos irresponsáveis. O faxineiro responde, mas o procurador da Fazenda Nacional responde. O promotor de justiça responde, a juíza responde, o presidente da República responde, o vereador responde. Não há atos irresponsáveis. Não há atos irresponsáveis. Portanto, a independência dessas instâncias, a possibilidade de aplicação de 4 tipos de penas, civil, penal, administrativa e política, é um sistema que atende à necessidade de dar um recado ao administrador público. A sociedade brasileira, ela verifica hoje com maior lucidez os efeitos deletérios dos atos de corrupção. Está faltando remédio na farmácia popular, na farmácia do SUS. Está faltando seringa. Está faltando dinheiro para merenda. E atinge toda a coletividade. Então, eu vejo com preocupação tentativas de limitação da atuação dos mecanismos de controle, e sempre a atividade criminosa, a atividade da corrupção, querendo andar à frente do Estado para se livrar. Vejam, a preocupação, uma das maiores preocupações que eu tenho em relação à impossibilidade de se aplicar a lei de improbidade administrativa para administradores públicos, seria o seguinte, o recado: o Poder Judiciário abre mão de julgar os detentores de mandato eletivo do Poder Executivo. Então, por improbidade administrativa, se vigorasse esse entendimento, seria o seguinte recado: somente o Poder Legislativo em atividade atípica poderia punir governadores de Estado por improbidade administrativa, por processo de impeachment. Somente o Congresso Nacional. Ou seja, os atos de improbidade administrativa de prefeitos, somente a Câmara dos Vereadores poderia punir. Somente poderiam ser julgados por parlamentares em atividades atípicas. Vejo com preocupação essa tendência brasileira de recrudescimento de direitos. Vejo com preocupação também o quanto narrado pelo professor Sebastião acerca do receio do cidadão de assumir um cargo público. A gente tem casos de pessoas honestas que não suportam esse tipo de ação de improbidade. Tem um caso, acho que uns anos aqui se passaram, e não foi o Poder Judiciário, não, foi o próprio Poder Legislativo. Acho que em Santa Rita do Passa Quatro, um médico se arvorou a ser candidato a prefeito e foi eleito. Só que ele estava indo contra os interesses da sociedade, do poder econômico da cidade, e ele foi afastado do cargo. Então, há um lado positivo de que a sociedade discute hoje a improbidade administrativa. Há um lado positivo de que nós estamos cansados. Mas o mesmo temor eu tenho de que, em relação ao próximo presidente da República eleito, não termine o mandato a partir de 2019. Eu vejo que há risco de um novo clamor popular, de uma nova tentativa de derrubada. Eu vejo muitas pessoas inescrupulosas ainda no meio político, e eu vejo com preocupação o que a sociedade brasileira pode aceitar passivamente que seja imposto a nós a partir de 2019. Eram essas palavras que eu queria passar para vocês, agradecer novamente o convite e dar sequência aqui no colóquio. Eu vou passar a palavra para a doutora Denise. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo o convite. Eu vim aqui falar umas pequenas coisas com vocês, algum tempo atrás no Laboratório de Improbidade Administrativa, e por isso que me foi direcionado esse
convite. Eu agradeço de todo o coração ao professor Nuno pela oportunidade e aos colegas Sebastião e Ricardo. Ricardo é esse colega de profissão, né, da Procuradoria da Fazenda. E eu gosto muito de participar desses eventos, porque a gente absorve muita coisa interessante, algumas coisas que o professor Sebastião falou, me tentaram de uma reflexão. E antes de começar meu tema aqui das sanções, eu vou permitir comentar algumas coisas que o senhor falou, que, como um gancho para a gente começar a falar sobre as sanções. Eu já cheguei a falar isso para aqueles que estiveram aqui na aula, no laboratório, sobre como que eu vejo o caminhar da lei de improbidade no que diz respeito à aplicação. Tem 8 anos que eu sou juíza, e no início eu via poucas ações ajuizadas. Eu não sei como que é no estado de São Paulo, eu sou de Minas, eram pouquíssimas ações ajuizadas. Das poucas ajuizadas, aquelas que eram julgadas procedentes eram reformadas no tribunal. E das pouquíssimas que passavam pelo Tribunal de Justiça Local, elas eram reformadas no STJ. E as que passavam no STJ, de alguma forma, elas eram anuladas no STF. Então, trocando em miúdos, assim, das que não eram pouquíssimas as ações que tinham algum resultado prático, efetivo, que você pode ver que houve uma condenação. Essa sensação gerava muita sensação de impunidade. Eu vejo mais concretamente esse quadro mudar de uns 5 anos para cá, e mais ainda a partir da Lava Jato. E aí uma reflexão que eu vinha fazendo, que foi o professor Sebastião, se nós não estamos caminhando para um excesso. E eu tenho um cadastro nacional que o Poder Judiciário, toda a sanção que a gente aplica de improbidade, a gente tem, transitando o julgado, a gente inclui isso no cadastro nacional, com a pena que foi fixada, se foi de ressarcimento, o valor da pena de ressarcimento, se é multa, se é perda de direito, a gente preenche tudo lá. Então, antes de vir dar palestra, de curiosidade, eu entrei lá no sistema e olhei no quadro nacional como que andava. Aí o sistema não é muito antigo, é um sistema novo, então ele não é muito bem alimentado, as informações não refletem, obviamente, o que acontece ainda, porque a gente ainda tem processos que não foram cadastrados. Na minha vara mesmo, a gente selecionou uns antigos que não tinham sido feitos para a gente fazer esse cadastramento. Mas, de curiosidade, eu achei muito curioso que o valor do ressarcimento é menor do que o valor das multas aplicadas. Então, assim, a gente está multando mais do que efetivamente a gente consegue arrecadar de ressarcimento. Isso nem é em termos de quanto a gente efetivamente ressarciu. Eu não sei se vai conseguir ressarcir. É em termos de fixação das sanções. A gente multa mais do que as sanções, o próprio ressarcimento, o próprio prejuízo que aquele agente causou. Eu vim pensando se isso aí já não estaria num campo do excesso. Porque será que o maior objetivo da lei é efetivamente desse caráter punitivo de multa, ou é o ressarcimento, é a proteção do erário? Mas porque realmente a lei de improbidade permite esse viés. Ele tem um caráter punitivo, tem um caráter um viés cível. Então, é uma lei bem complexa. Então, começando a falar, eu fiz esse parêntese mesmo, porque eu achei interessante esse dado que eu peguei hoje, de falar de excesso. E eu acho que nosso objetivo, de todo mundo que aplica essa lei, é buscar mesmo um equilíbrio. E essas interpretações que vão sendo construídas pelo STF, pelos tribunais, a gente vê que vai e volta. Vai e volta. Vou dar um exemplo para vocês já dentro das penas, né? Sempre se disse, o artigo 37 da Constituição fala que as penas são imprescritíveis. Há um tempo atrás, teve um tema que falou o que era prescritível e o que era imprescritível. Eu já tinha falado, não, prescritíveis são as sanções civis, mas em termos de improbidade administrativa, continua sendo imprescritível o erário. Aí teve não sei se foi em 2015,
Um outro tema que está afetado, que ainda não foi decidido para dizer se é imprescritível ou não a pena de ressarcimento, que parece muito clara lá no tribunal. Mas, assim, como o senhor disse, os réus eles têm uma criatividade imensa para tirar uma interpretação de uma norma clara, como é estampada no artigo 37 da Constituição. Em repercussão geral. Então, acho que já tem 3 anos, foi em 2015, né? Estamos aguardando aí o que eles vão falar. E depois falaram que prescreve, eu tenho certeza de que umas 50%, 60% das ações de improbidade que correm, nós vamos ter que encerrar, né, doutor? Porque até a ação ser ajuizada, o crime ser apurado, há um tempo, já chega lá para apurar, a gente apurar coisas, né, julgar processos de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Então, aí já era. Né? Antes restava só o ressarcimento, agora nenhum ressarcimento. E essas construções assim a gente vai se adaptando. Então, na lei de improbidade, o que eu vejo atualmente, em termos de sanção, desde o início do processo até o final na aplicação, é muita insegurança jurídica, seja para o aplicador do direito, seja para o jurisdicionado. E, começando a falar... Então, a base de tudo, o doutor já falou aqui, está no artigo 37 da Constituição. Houve, sim, uma evolução muito grande na legislação. E a Constituição já trata de algumas sanções. Quais sanções que a Constituição trata? A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento ao erário. A Constituição fala também da indisponibilidade de bens, mas isso é mais uma medida cautelatória, não é propriamente uma sanção. O ressarcimento erário, a STJ também já disse que não se trata de uma sanção, mas uma consequência imediata e inevitável quando houver prejuízo erário. E que, mesmo se não houvesse essa disposição, o ressarcimento deveria ocorrer por força da próprio Código Civil, das outras disposições que existem, que falam que quem causa prejuízo tem que ressarcir. Então, é uma decorrência imediata. A Lei 8429, ela trouxe outras sanções, que foram a perda de bens e valores, a multa, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e uma que foi incluída recentemente pela Lei Complementar 157 de 2016, que acrescentou o artigo 10A, que trouxe a multa de até 3 vezes o benefício tributário concedido. Primeira questão, quando começou a ser aplicada a Lei 8429, foi o questionamento se essas novas modalidades de sanções, se elas eram constitucionais ou não. E aí o STF já disse, através na decisão no RE 598588, afirmando que sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei 8429 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Então, além das previstas na Constituição, a gente tem essas da 8429 que são aceitas, são aplicadas, são consideradas constitucionais, e hoje em dia a gente já vem trabalhando com outras discussões sobre outros tipos de penalidades e sanções que podem ser aplicadas, e outros tipos de pedido que poderiam ser veiculados na ação. Por exemplo, danos morais. Não se fala nesse artigo 37 na possibilidade de condenação em danos morais coletivos, nem na Lei 8429. Aí a grande pergunta que se tem trazido atualmente, que tem trazido discussões, poderia ter dano moral coletivo através da Lei de Ação de Improbidade Administrativa? Se a gente pensar no que o professor Sebastião falou dessa microtutela coletiva, essas leis que devem ser interpretadas em conjunto, uma olhando para a outra sempre, do que cada uma tem de pedido, não deveria ser difícil nem pensar sobre a possibilidade disso. Até porque é muito comum, através de uma ação de improbidade, você formular o pedido de anulação do ato. Por exemplo, foi feita uma contratação irregular.
Você vai pedir ressarcimento, você vai pedir a condenação e multa, você pede anulação do ato. Não tem dificuldade nenhuma de se entender isso. A ação popular prevê a possibilidade de anulação do ato. Só que os danos morais coletivos ainda têm essa divergência. E, recentemente, o TRF da 4ª Região rejeitou o pedido de danos morais coletivos no caso da OAS, dizendo que essa modalidade de penalidade não está descrita na Lei 8429. Só que o STJ, em um recurso especial anterior, já havia dito que não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em ações que se discutam em improbidade administrativa, seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a ação estatal. Para quem estava na aula aqui, e quem está, vou relembrar, a gente chegou até a discutir se, no caso da Petrobras, se seria possível, contra os agentes responsáveis, um dano moral coletivo, do sentimento que a população em geral, o brasileiro, tinha em relação a a Petrobras era a maior estatal, era a empresa mais prestigiada, era internacionalmente reconhecida. Esse dano à imagem da Petrobras, isso geraria uns danos morais coletivos? Então, uma pergunta para vocês pensarem aí depois. Então, essa questão de danos morais coletivos, no meu ponto de vista, eu acho que deve ser admitida, até mesmo porque nesse microsistema coletivo dessas ações que se comunicam, a lei de improbidade administrativa ela é veiculada através de uma ação civil pública. E a ação civil pública ela sempre se comunica com a ação popular. E na ação popular há essa possibilidade de fazer esse tipo de pedido. Então, não tem razão lógica, o argumento que foi veiculado no TRF4, para mim, não se sustenta. Eu acho até que isso está sendo objeto de recurso, depois vale a pena acompanhar como é que vai ser o desdobrar dessa questão. Uma outra situação que eu acho assim, das mais importantes e das mais gravosas é a perda da função pública. Né? Porque a pessoa estuda anos para passar num concurso, batalha, e, de repente, ela perde a função pública. Então, é uma coisa muito dura. Eu vi umas questões atuais, assim, quando eu estava preparando para falar sobre sanções, que eu achei muito interessantes e trouxe para vocês. Porque não tem nenhuma divergência de que, se você está ainda exercendo a função, você ainda está em atividade, quando tem a ação... Quando a ação é julgada procedente, você perde a função pública, você vai sair, não tem problema nenhum. Começaram a surgir algumas teses de que, se você praticou em atividade, mas se quando transitou julgado já estava em inatividade, ou seja, você já estava aposentado, ou se quando foi julgada a ação você já estava aposentado, se você perderia a aposentadoria. Eu achei muito interessante essa questão, porque, num primeiro momento, eu falei assim, gente, mas como assim estão discutindo isso? E o argumento deles, novamente, é porque a lei não fala. A lei fala em perda da função, não fala em cassação da aposentadoria. Tem que falar tudo. Tem que falar tudo, escrever tudo, porque senão dá margem à interpretação. Mas um argumento que me pareceu interessante, que tinha que ser debatido, porque realmente a pessoa que aposentou, ela recolheu, ela contribuiu. Como que ficaria as contribuições que ela fez? O que ia acontecer com a contribuição, com todo o valor que ela recolheu ao longo dos anos? Ela seria ressarcida? Aquele valor seria compensado? Poderia, doutor? E a empenhorabilidade do salário? Mas eu achei muito interessante essa questão.
tem uma decisão recente de 2018 do STF, que fala que é constitucional a cassação da aposentadoria a despeito do caráter contributivo que se reveste o benefício previdenciário. Mas, em abril de 2018, o STJ disse que as normas que descrevem as infrações e combinam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação restrita. Ou seja, em 2016 disseram que podia, que não tem problema, em 2018 disseram que não pode. Então, essa questão, eu nunca tinha visto essa questão, parece uma divergência recente, mas vai ter que ser enfrentada um momento, né, para questão ser uniformizada. Acho que, se for permitida a cassação, algo deve ser feito em relação às contribuições que o servidor recolheu. E, assim, apesar de achar que uma parcela poderia ser, né, compensada com a multa, acho que não poderia ser o salário, tudo pelo princípio da impenhorabilidade do salário. Afinal de contas, dali por diante, seria como salário, mas uma interpretação dos tribunais que já vem permitindo, de repente, 30%, né? Eu acho que é uma solução razoável, porque, na maioria das vezes, gente, a gente não consegue nem recolher essa multa e a gente não consegue recolher o ressarcimento, porque eu não sei o que acontece, apesar da pessoa roubar, a gente não acha nada. É impressionante. Falando mentira, doutor, o senhor que é promotor, é difícil, não acha nada. Outra questão importante em relação à perda da função é que, se você, naquelas hipóteses constitucionalmente previstas de cumulação de funções, mesmo se você tiver perdido, você tiver praticado o ato ímprobo em uma, o entendimento é que você vai perder ambas as funções. Isso aí já é mais pacificado e não tem muita divergência. O ressarcimento, eu já me antecipei aqui, né? Estão discutindo agora, o tema está afetado, se é imprescritível ou não. Eu não sei o que os senhores acham, se há uma tendência a... O que os senhores estão... É muito claro, mas como a Constituição diz também muitas coisas que o Supremo Tribunal Federal interpreta de forma contrária, tem um tema polêmico da prisão em segunda instância, eu consigo entender a finalidade teleológica, mas a Constituição fala após o trânsito em julgado, o STF e os tribunais inferiores estão dizendo que não. Então, eu vejo que está aberto. Acho que pode sair qualquer coisa dessa repercussão geral. Né? Na verdade, a gente tem 2 Supremos, né? Não tem... O Supremo, aliás, tem 11 Supremos. Político, tem 11 Supremos, né? Depende. São 11 ilhas, né? Se faltar um ministro, muda tudo no plenário. Está bem equilibrado, né? Então, voltando ao ressarcimento, né, nós vamos aguardar essa decisão. E o ressarcimento também, gente, por que serve o ressarcimento? A gente tem 2 sanções pecuniárias, que é o de ressarcimento erário e a multa, né? O STJ já falou que o ressarcimento não é uma sanção, na verdade, é uma consequência inevitável daquele que se enriquece, que ele tem que ressarcir porque causou um dano. Na multa, a multa ela tem um viés mais sancionatório, um viés de realmente sancionar o agente ímprobo. Qual que é a diferença do ressarcimento para a multa? A multa pode haver solidariedade, o ressarcimento pode haver solidariedade, na multa não pode haver solidariedade. O ressarcimento pode atingir os sucessores até as forças da herança, e a multa tem essa divergência se poderia ou não suceder, os herdeiros sucederiam ou não. Tem um entendimento que fala que pode, desde que nos limites da força da herança,
mas apenas nos casos em que houver dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. E semana passada eu estava num curso do tribunal e o desembargador lá disse que não, que a interpretação do artigo 8 é que, na verdade, só poderia suceder no caso de ressarcimento, porque só no caso de ressarcimento há dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Eu achei uma decisão super recente do STF também, dizendo que há do STJ, que há sucessão até os limites das forças da herança, em se tratando do artigo 9º ou do artigo 10º. Vou, para finalizar as questões aqui, eu queria só falar um pouquinho para vocês desse cadastro nacional, da ineficiência, que as ações são demoradas. Só falar, além desse cadastro nacionais, como evoluções, assim, que instrumentos a mais que estão sendo trazidos ao judiciário para esse tipo de controle. Também as ações de improbidade agora elas são meta 4 do CNJ. Então, o atendimento a essas demandas são prioritárias. Hoje em dia, elas têm um trâmite mais rápido. E aí são, de toda forma, mais efetivas. A partir do momento que elas iniciam, a gente vai dar um atendimento prioritário. E vocês podem achar assim, não é bem assim. As corregedorias, elas cobram, quando vem assim, esse processo aqui, meta 4, está parado, a senhora vai lá, dá um andamento, que tamanha é a importância para a população e para a comunidade. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu não sei se tem tempo para perguntas, eu não sei, né, Marcelo, como que vai fazer. Vou passar a palavra para o Marcelo, ou para o professor, né? Para o Marcelo. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes, em nome dos organizadores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e reforçar que os temas aqui transmitidos, né, possibilitam na construção de operadores do direito mais atentos, mais conscientes no que cerne especificamente a matéria, né? E esse cotejo entre passado, presente e futuro é o que vai permitir a gente solucionar essas situações de penumbras, né, jurídicas no que se tratou aqui no tema específico. Vou abrir aqui algumas perguntas, né, quem quiser pode fazer. Vou passar para a Duda o microfone. Boa noite. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas. A primeira delas é na linha de um certo lugar comum na fala dos 3 palestrantes, que é quanto ao exagero da situação atual do país em uma cobrança por punição e a aplicação da improbidade de uma maneira um tanto quanto desenfreada. Eu queria saber se, na vida prática dos senhores e da senhora, vocês veem uma certa confusão entre improbidade administrativa e a própria infração administrativa. E a infração sendo tomada como improbidade e tendo uma punição num grau um tanto mais elevado quanto previsto pela lei. E a minha segunda pergunta é diretamente à doutora Denise. A senhora tratou do tema de dano moral coletivo. E, nesse caso da Petrobras, eu queria saber, sendo aquelas pessoas responsáveis, empresas privadas, outras pessoas físicas, pelo dano à imagem da Petrobras e, consequentemente, pelo dano à imagem do Brasil lá fora, eu queria saber, o titular da indenização resultante de uma eventual procedência de uma ação pleiteando dano moral coletivo seria do erário brasileiro? De quem seria? Começo a falar sobre excesso. Eu acho que a lei deixa margem para isso. A gente acredita que a maioria das pessoas são pessoas de bom senso, né? Mas excesso a gente vê todo dia. Hoje, por exemplo,
eu apreciei uma representação de um colega de outra promotoria que me mandou peças de um inquérito civil dele, dizendo o seguinte, que o diretor do DETRAN praticou ato de improbidade administrativa porque ele implantou uma resolução do CONTRAN. Essa resolução prevê o acompanhamento do índice de aprovação do CFC, Centro de Formação de Condutor. Disse, olha, tudo bem que isso é irregular, mas achar que isso é improbidade é um exagero. E é por isso que eu chamo a atenção sempre para dizer, olha, não é qualquer ato irregular do administrador que pode caracterizar improbidade. E com base nisso, a gente vê decisões judiciais, de tribunais, e vê na doutrina, inclusive, alguns defendendo o seguinte, que improbidade só existe quando tem prejuízo. Quer dizer, aí a gente está jogando mais da metade da lei fora. Não é. Mas precisa tomar um cuidado grande, porque senão a gente acaba desmoralizando a lei ao aplicá-la de forma indevida. Então, de fato, eu acho, olha, que no mínimo, para ser improbidade, a gente tem que ter uma irregularidade grave. Porque eu vi, por exemplo, uma discussão, não faz muito tempo, a respeito de um juiz que determinou a colocação de imagens no tribunal do júri compatíveis lá com a sua crença religiosa. Isso é irregular. Não é? O Estado é laico, não pode. Mas isso é improbidade administrativa? Quer dizer, isso não se resolve no processo disciplinar, uma reclamação disciplinar? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o artigo 11 da lei fala em violar princípio. Gente, violar princípio, você passar um sinal vermelho, é violar princípio. Então, isso é um problema sério. E também, mesmo naquilo que é improbidade, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque as penas da lei são penas extremamente rigorosas, a doutora Denise diz quais são, e eu acho que a gente não precisa aplicar todas, e na gradação máxima, para todo e qualquer tipo de improbidade. Então, eu acho que aqui a gente precisa aplicar, inclusive, princípios do direito penal, para fazer um processo de individualização da pena. E aí, a gente tem o exagero para mais e tem o exagero para menos. Eu conheço uma série de decisões, inclusive em processos meus, em que o tribunal reconheceu a improbidade e aplicou, entre aspas, eu concordo com a doutora Denise, que ressarcimento não é pena, é decorrência da condenação, mas aplicou só o ressarcimento. Quer dizer, vale a pena o crime. Porque se você for pego com a mão, na cumbuca, como diz na minha terra, o máximo que vai acontecer vai ser ressarcir o dano. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, de uma estratificação disso. E o ideal é que isso passasse pela lei. Por exemplo, no Código Penal, a gente tem critérios para fixar a pena. Processo trifásico, etc. Talvez, na lei de improbidade, a gente pudesse fazer isso. Eu, por exemplo, tenho que dar uma palmatória aqui. Eu recorri de muitas decisões no passado, que eu sustentava que todas aquelas sanções tinham que ser aplicadas simultaneamente. Hoje eu acho que é um excesso nisso, não precisa, não é? A gente vê coisas muito graves, vê atos de gravidade intermediária e alguns que são, não é, uma violação de princípio que não causou muitos males, por assim dizer. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, é isso, né? Primeiro, definir o que é improbidade. Segundo, ver as hipóteses que isso aplica. E o terceiro é estudar essa questão da proporcionalidade na aplicação da pena. E exigir do juiz civil algo parecido com o que a gente exige do juiz penal, que é o processo de individualização da pena, e o que é principal, justificar cada uma das penas aplicadas. Porque o juiz criminal, se ele aplica a sanção privativa de liberdade, ele tem que justificar. Dosimetria, regime, etc. Tem multa também? Tem que justificar a aplicação da multa. Se converte ou não converte, quer dizer, isso seria muito bom se a gente tivesse também no âmbito da improbidade. Porque a gente tem, às vezes, situações rigorosamente iguais, tratadas de forma absolutamente diferente pelos tribunais. E eu concordo com a doutora Denise que a gente tem, de fato, sofrido uma mudança bastante grande nos últimos tempos, na jurisprudência, a respeito da aplicação das sanções de improbidade administrativa. No começo, absolvia todo mundo, aí começou a punir alguns, e hoje a gente precisa tomar cuidado. E cuidado por quê? E é uma loucura. A gente vive hoje um anseio popular por punição. E a punição não está associada a um senso de justiça. Eu, por exemplo, fui promotor do júri há muito tempo. E o júri era um tribunal muito equilibrado. Hoje ele perdeu completamente o equilíbrio. Hoje o júri condena todo mundo. Então a gente precisa tomar um cuidado danado com essas coisas todas. Então, e às vezes, punir por punir, isso não resolve muito. E alguns cuidados que a doutora Denise também colocou, que eu acho muito importante. É a questão de a gente não encontrar bens.
ressarcimento de dano é uma coisa difícil. Agora, às vezes é descuido daquele que propôs a ação. Porque uma decorrência muito interessante da lei de improbidade administrativa, que desde o início o STJ, por exemplo, vem entendendo que o bloqueio de bens, na verdade, é uma tutela de evidência. Você não precisa de fumus boniuri e periculo in mora. Basta a existência da pretensão de ressarcimento que você já pode pleitear a indisponibilidade de bens do requerido. Enfim, então, o que eu acho que nesse momento é o seguinte, olha, é uma fase de transição importante, nós começamos um movimento muito bom e a gente precisa terminar isso, e precisa terminar amadurecendo. O legislador precisa fazer a sua parte, nós, os autores de ações, precisamos amadurecer, e o Poder Judiciário também precisa amadurecer, principalmente nessa perspectiva da criação de regras para a aplicação das sanções. Como que se chama? João. Eu não sei se você se recorda, tem uns 2 anos, aquela ação que foi proposta nos Estados Unidos. Lá eu acho que a pretensão era dano, eu não me recordo, o senhor se recorda, era dano moral lá? Material. Os acionistas. Que foi celebrado o acordo. Bom, voltando à sua pergunta, esse julgado que eu trouxe justamente da OAS indeferiu petição inicial que tinha relação com a Petrobras também. A Lei 7347, a Lei de Ação Civil Pública, ela prevê a existência de um fundo. Então, os recursos de indenizações vão para esse fundo. A de ressarcimento e de multa, o de multa, o que eu pesquisei, sim, tem um pouco de divergência, mas a maioria entende que vai para o ente que sofreu a lesão. E dano moral seria para esse fundo. Aí você me perguntou se seria um dano nacional, se seria um dano internacional. Quando a gente fala no dano moral, no caso em espécie, a gente está falando da moralidade do cidadão brasileiro, né? que seria aquele que a quem afeta a imagem de ser uma empresa uma nacional. Então, o dano seria nacional. Nada impede, por exemplo, que, eventualmente, algo que tenha repercussão lá ajuizem uma outra ação, caso eles entendam que teve um dano moral coletivo lá também, os acionistas, não sei, para além desse dano material que eles pleitearam, mas aí seria outra coisa. Eu entendo que, nesse caso, o dano seria o dano que foi o Ministério Público Federal, seria um dano moral para ser indenizado na esfera nacional e que iria para esse fundo que tem na Lei 7347. Mais alguma pergunta? Eu estou com uma dúvida na cabeça, mas antes eu tenho uma outra que é prejudicial. Se um ato doloso de um administrador que causa prejuízo ao erário, ainda que não importe enriquecimento ilícito, ele pode ser classificado enquanto improbidade. Tá, então a outra questão que não me enganem minhas fontes, mas recentemente a gente teve um decreto presidencial que determinou que as refinarias de petróleo da Petrobras funcionassem a 70% da capacidade. Embora isso possa se travestir de política econômica, um ato dessa monta é uma fragilização da nossa soberania econômica para que produtos internacionais, o petróleo refinado, entrem com mais facilidade no nosso mercado e o nosso petróleo cru seja exportado. Bom, fragilização da soberania econômica e, além disso, aumento do preço dos combustíveis no mercado nacional, porque um produto internacional ele vai sair mais caro do que o produto produzido pela nossa empresa estatal. Então, eu queria saber se esse decreto pode ser classificado como um ato de improbidade administrativa. Só para melhor colocar, foi um ato gerencial mesmo da Petrobras, não é um decreto presidencial. Acho que o presidente da Petrobras foi uma dinâmica que ele justifica na necessidade de recompor o patrimônio da Petrobras que estava lesado, ele aplicou uma nova dinâmica. Então, assim, não seria um decreto. Evidente que se você produzir provas de que o presidente da Petrobras estava tendendo a favorecer
acionistas estrangeiros da Petrobras, nessa diminuição do refino do petróleo cru no Brasil, para 70% de sua capacidade, para importar petróleo refinado de refinarias no estrangeiro, para atender uma minoria de acionistas, evidente que poderia ser classificado com ato de improbidade administrativa. Agora, o difícil aqui é a prova. Eu não vislumbro que não seja esse o interesse do antigo presidente da Petrobras, mas tem que se fazer prova. Mas é algo extremamente complexo nesse mercado petrolífero. Vai vir uma argumentação de que o petróleo brasileiro ele é de baixa qualidade e que as nossas refinarias não teriam tecnologia suficiente para fazer esse refino. Eu já li isso em algumas reportagens, então é um ato extremamente complexo, mas que, se fizer prova, eu acho que pode ser levado adiante. E aí tem mais uma coisa, né? A Petrobras não tem compromisso com... A Petrobras é uma empresa privada, ela tem que buscar lucro. Então, se ela está fazendo alguma coisa em busca de lucro, ainda que prejudicial ao interesse do país, eu acho difícil você falar que isso é improbidade administrativa, né? O mau gerenciamento da empresa. O prejuízo, por exemplo, para proteger interesses nacionais. E isso, eventualmente, poderia ser o contrário, né? Agora, a Petrobras é uma empresa, sociedade de economia mista, portanto, regida pelas leis de mercado. E essa história de refino é uma coisa muito importante. Você tem, por exemplo, alguns tipos de óleo que nem compensa você refinar, que são muito mais complicados, né? E, às vezes, por exemplo, a Petrobras importar determinado derivado, se for mais barato, e ela abrir mão de fazer isso aqui, se for um ato gerencial em busca de lucro, de proteção do patrimônio dela, infelizmente a gente não pode fazer nada. E aí a gente precisa sempre separar uma coisa, olha, o que é estatal e o que é paraestatal. A Petrobras é uma paraestatal, portanto, submetida à lei de mercado, é direito privado. Você só se aplica à Petrobras algumas normas de direito público, fundamentalmente, para quê? Para proteger a moralidade e o patrimônio dela. O resto é uma empresa privada, submetidas a regras de mercado, né? Por exemplo, um ato para proteger o mercado nacional, aquele tabelamento de preço, por exemplo, o acionista pode acionar a Petrobras, dizendo, olha, isso aí foi prejudicial à empresa, que foi o que os americanos fizeram, né? Também. Então, isso é muito complicado, né, na prática. E, agora, de qualquer forma, o que você tem em mente é que lá no artigo 1º da lei, a gente já tem o desenho dessa natureza jurídica do ato de improbidade. Quer dizer, é o patrimônio público. Então, por exemplo, na Petrobras, pode ter improbidade? Pode. Naquilo que diz respeito ao patrimônio público. Agora, se a gente tiver como separar o privado e lá não tiver, ainda que tenha prejuízo lá, isso não pode ser improbidade administrativa. O doutor Ricardo falou do privado que pode participar. Por exemplo, quem recebe uma subvenção do poder público pode responder por improbidade na aplicação daquilo. Agora, tem uma tese que eu defendi há muito tempo, eu fiquei feliz que eu vi esses dias uma decisão do STJ, que é o seguinte, olha, o particular só responde se tiver, no mínimo, concurso com funcionário público ou com agente público, senão não pode, né? Então, essa questão é uma questão complexa, mas do jeito que você coloca, dizendo pura e simplesmente, se o sujeito justificar e provar que ele está agindo em defesa do patrimônio da empresa, ele está acobertado e não responderia em tese por improbidade. Sei que a doutora Denise pensa disso, mas eu concordo. Só, como que você chama? Como? Lucas. Só quando, em qualquer seara que for você analisar, nunca se esquecer do elemento subjetivo, que foi o que você perguntou para a gente no início. Se teve dolo, se teve culpa. No caso, assim, se não houve prejuízo, só pode ser a título doloso. Tem que ver a intenção, seja de se aproveitar, seja de favorecer alguém. Então, assim, se esse ato, ainda que, tirando, fosse uma estatal mesmo, se fosse o caso, se a intenção não fosse realmente de favorecer alguém, mas proporcionar uma melhor dinâmica do mercado, aí teria que analisar, entendeu? Mas aí, você já ouviu isso, dessa tese?
de que seria para favorecer? Tem isso também? Foi o motivo da greve dos petroleiros, que inclusive foi considerada ilícita por ser um ato político. Difícil, como eu disse, é fazer prova, né, do dolo. A deliberada redução da capacidade de refino em território nacional para importar mais caro e privilegiar eventuais acionistas da Petrobras que sejam acionistas de petrolíferas estrangeiras, como a Chevron, a Esso e a Texas Coal, entendeu? Eu ouvi muito sobre isso, mas é como eu disse, é difícil fazer a prova, né? Apesar da estatal, assim, divergindo, mas concordando com o professor Sebastião, assim, é uma estatal, não se submete ao regime de direito público, a Constituição, ela é clara nesse sentido, que ela excetua da administração indireta as empresas públicas, as sociedades de economia mista, lá nos princípios da atividade econômica, a partir do artigo 173, se eu não me engano, no 175, você não tem privilégio fiscal, comercial, trabalhista, nem tributário. No entanto, ela é estratégica para a soberania do Estado. Sim, ela é estratégica, mas até que ponto a gente vai sacrificar preços? Em relação à Petrobras, em relação a essa mudança da política de preços, para além de pensar na improbidade administrativa, eu vejo que pode ter havido exagero no tabelamento do preço, no congelamento por 3, 4 anos, mantendo-se artificialmente um preço que, se fosse bom, é bom para a sociedade, mas ruim para a empresa, e 8 ou 80, e dessa vez, de repente, o reajuste é diário, vamos nos até o mercado internacional, e flutuou o dólar, flutuaram as commodities internacionais, vamos reajustar o preço do petróleo e de seus derivados em território nacional. Eu acho que é mais um ponto de equilíbrio que faltou do que de improbidade. Eu acho que foi desequilibrada a manutenção do preço por 4 ou 5 anos, no governo anterior, como é desequilibrada a política implantada a partir de julho de 2016, setembro de 2016, e mais avançada a partir de meados do ano passado e nesse ano, de reajuste diário. Então, eu acho que esse é o principal problema dessa questão da Petrobras em relação ao preço do combustível. Eu gostaria de fazer um comentário exatamente nesse sentido. Veja, Lucas, eu concordo integralmente com a leitura política que você parece estar fazendo, né? Concordo que a Petrobras seja uma empresa que tendo compromisso, embora com a sua própria sustentabilidade, é uma empresa estatal que tem compromisso político com o Brasil, não é? Ela é um instrumento da soberania e por isso é muito importante que tome decisões tendo em vista a soberania nacional e o bem-estar do povo brasileiro. Mas, veja, o argumento, você viu que a sua pergunta provocou aqui reações, não é, jurídicas, não é? Onde é que se configura propriamente a improbidade deste ato? Por quê? Porque não basta que ele seja reprovável do ponto de vista político-ideológico. Porque veja onde é que nós íamos chegar se nós permitíssemos que a crítica política e ideológica pudesse fundamentar uma petição inicial e uma decisão de improbidade administrativa. Neste momento, nós teríamos uma ação de improbidade contra um ato de um dirigente da estatal que prejudica o interesse nacional, né? Por outro lado, virando a perspectiva, nós podemos pensar em ações de improbidade administrativa contra reitores ou conselhos universitários que resolvam implantar cotas de PPI, por exemplo. Porque também, de uma perspectiva política, isso poderia ser pensado, não é, virado o jogo, como um ato de improbidade. Como juristas, nós precisamos trabalhar no campo
da imoralidade com este ingrediente, não é? Essas exigências de segurança jurídica que estão sendo postas aqui. Estas questões políticas não vão ser resolvidas em ações judiciais. Os nossos problemas políticos não vão ser resolvidos em processos judiciais. Nós precisamos resolver isso nas instâncias próprias, votando, não é? Vencendo as eleições, legislando direito, governando direito, etc. Só para finalizar, já que você pegou o gancho das eleições, eu estava lendo que o WhatsApp agora virou também informativo político, informativo jornalístico, e a gente vai recebendo, né? E um desses memes, eu concordei extremamente, né? Que o principal da eleição que se avizinha é eleger um bom Congresso Nacional. Não adianta você eleger o presidente da República preferido da sociedade se você não elege um Congresso Nacional capaz de legislar conforme os anseios e as necessidades da população brasileira. Porque se a gente continuar com o nível de Congresso Nacional atual, a chance de dar tudo errado daqui a 1 ano e meio é muito grande. Então, o principal pleito, eu vejo, é eleger bons deputados estaduais, eleger bons deputados federais, ir atrás da ficha do político, né? Tem aplicativos, não tem aplicativos agora que você consegue vislumbrar quantas ações de improbidade administrativa responde. Ah, nenhuma, uma. E o concorrente dele? Eu vejo como a fonte primária do poder, eu aprendi isso lá na década de 90 na faculdade de Direito. O poder legislativo é a fonte primária do poder. A Constituição não saiu numa Assembleia Nacional Constituinte. De onde veio o poder? Para que os agentes públicos o exerçam, os agentes políticos. Não é do poder legislativo? Talvez, então, seja a hora da gente valorizar mais o legislativo. Quero aproveitar e fazer um gancho com uma outra questão que vocês estudam, vocês que são alunos do 1º e do 2º ano, né? Que estudam com o professor Sérgio Nogiri, que é amigo aqui de todos nós na mesa, né? A discussão entre positivismo e pós-positivismo, as críticas, não é, que o positivismo sofreu e sofre no nosso tempo, não é? Muito bem. Nós temos correntes como, por exemplo, a teoria da argumentação do professor Alex, não é? O direito como integridade do professor Dworkin, que colocam críticas muito contundentes contra uma perspectiva reducionista do direito e da interpretação do direito e da ação do juiz a uma mera reprodução empobrecida, muitas vezes, do texto legal, não é? Muito bem. Mas estas críticas muitas vezes levam a situações como estas que nós estamos vivendo aqui. Eu não sou, evidentemente, nenhum defensor do positivismo, não é? O que eu quero dizer é que, para nós fazermos qualquer outra teoria que não seja positivista, nós precisamos fazer a sério. Nós precisamos fazer com responsabilidade intelectual, com integridade jurídica, com integridade moral, atendendo a exigências que são colocadas por aqueles autores, por exemplo, Dworkin, né? Vamos pegar um exemplo dele para ver como a crítica pós-positivista e essa ultrapassagem do texto da lei e da Constituição traz problemas que poderiam ser evitados se nós lêssemos direito e pensássemos seriamente as críticas contra o positivismo e fôssemos pós-positivistas sérios. Vejam a exigência de coerência que está presente ali naquela doutrina, na doutrina do Dworkin. Está presente também na doutrina do Alex, não é? Coerência que é exigida de qualquer um de nós como pessoas, como pais de família, como irmãos, como advogados, não é? E que mas com a qual os tribunais brasileiros não têm nenhum compromisso. Os tribunais brasileiros não têm nenhum compromisso com a coerência. E por isso podem fazer qualquer coisa, não é? Como, por exemplo, vejamos aqui esse caso, esse aspecto da lei de improbidade. Por que é que uma pessoa, quando é condenada por improbidade administrativa, perde o cargo público que tenha, seja lá qual for o cargo? Pode ser um outro cargo. O sujeito, por exemplo, teve a improbidade pelo fato de ser presidente da Câmara, e depois ele é professor universitário, já não é mais vereador, perde o cargo de professor universitário. Se tiver 2 cargos, perde os 2 cargos. Qual é o motivo disso? Qual é o fundamento disso? É porque nós precisamos extirpar, diz a jurisprudência, da vida pública, da administração
pública aquele sujeito que não que se mostrou improbo. Muito bem. Qual é a razão pela qual a jurisprudência, alguma decisão, quer retirar a aposentadoria do sujeito que cometeu no passado o ato de improbidade administrativa? Que não está previsto em lei, não é nenhum malabarismo exigir que só sejam aplicadas no direito sancionatório as sanções que estejam previstas em lei. Eu acho que eu acredito que não seja nenhum arrobo, não é exagerado do advogado que tenha postulado essa tese, não é? Qual é o motivo pelo qual nós vamos cassar a aposentadoria desse sujeito condenado por improbidade? Já não será mais o mesmo motivo pelo qual se pode, evidentemente, querer cassar fazer perder as duas funções públicas e etc. Não é? Então, nós temos um ímpeto punitivo, muitas vezes, que é totalmente incongruente, não é? Que não leva a sério as razões de julgar, que não é teoria argumentativa a sério, que não é argumentação jurídica a sério. A argumentação jurídica tem que ter compromisso, coerência com os seus fundamentos. Né? E é isso uma das razões pelas quais nós vivemos essa crise que está sendo bem retratada aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, eu sou Pedro Liberato e eu queria saber, no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, logo no caput, eles colocam os princípios que a pessoa poderia ser punida. E eles colocam, alguns dizem que não é nem um rol taxativo, mas um rol exemplificativo, porque teriam outros. E a gente sabe que são princípios extremamente vagos e que, na prática, pode ficar muito difícil condenar alguém por isso, até porque a própria definição do princípio é difícil de ser delimitada. E eu queria saber, na prática, como isso tem sido feito. Os juízes aceitam esse tipo de demanda? Alguém virar e falar, não, essa pessoa tem que ser punida porque ela foi contra o princípio da eficácia. Então, como tem sido, na prática, o uso do caput do artigo 11 da Lei de Improbidade? Obrigado. A gente aplica. Eu estou tentando aqui, quando você falou, eu tentei puxar... tem um caso muito recente, um processo que eu sentenciei recentemente, que foi o seguinte: um policial militar, ele pegou um cidadão na rua e bateu nele até mais não poder. Qual foi a lesão que ele causou ao erário? Nenhuma, né? Não se enriqueceu com isso. A violação aí foi principiológica, né? Ele abusou da autoridade que lhe foi conferida e bateu num cidadão. Então, é nesse tipo de situação. Estou tentando lembrar mais de alguma situação, mas a gente aplica sim, eu não consigo. O que me vem à memória muito clara é essa questão do policial militar. Os senhores lembram de mais algum exemplo, doutor Sebastião? O que eu tenho visto são princípios constitucionais. Por exemplo, está pensando aqui agora, né? Um juiz que no fundamento da decisão está violando o princípio da Constituição. Isso poderia caracterizar a improbidade? Essa é aquela crítica que eu fazia no começo, né? Da gente separar uma simples, um erro, vamos dizer assim, administrativo, né? Daquilo que é feito com o intuito de prejudicar, etc. E uma outra questão que foi suscitada pelo colega, né? E foi falado aqui também de forma indireta. Questão do elemento subjetivo, né? Na improbidade. Dolo e culpa. E a jurisprudência tem se batido muito nisso. Tem gente que chegou a defender já que não precisa de elemento subjetivo. Responsabilidade, sim. Princípio da responsabilidade objetiva. E isso tem sido muito aplicado. Você imagine o seguinte, um prefeito municipal de uma cidade média. Qual é o controle que ele tem sobre a máquina pública? Nenhum. Agora, eu já vi muitas decisões. Tem uma decisão do aposentado recentemente, Renato Nalini, que é um excelente desembargador aqui de São Paulo, que se aposentou.
dizendo isso, olha, o prefeito é o chefe, ele sabe tudo, ele tem que saber. Se não sabe, ele foi responsável. Condenou o sujeito com base nesse princípio. Então, é outra questão que eu acho que a gente precisaria discutir e que a lei precisaria trazer. A forma culposa, a forma dolosa. De uma forma geral, não se admite culpa no caso dos princípios. Tem exigido dolo, que eu acho muito correto, porque senão, não é? Imagine, então o juiz, porque errou lá, esqueceu o processo em casa e atrasou 2 dias, ele está cometendo improbidade administrativa. O que eu tenho visto são os princípios da administração pública, nem aqueles outros da Constituição, né? Os implícitos, principalmente, né? Razoabilidade, senão você vai chegar numa coisa assim, infinita possibilidade de punição, de qualquer um, né? Então, eu acho que a gente tem que, de fato, delimitar isso. E eu acho que o adequado seria uma reforma grande no 11, que é onde as críticas maiores estão. Para dizer, quais os princípios e de que forma? Porque, olha, não são só princípios da Constituição, você tem princípio no Código Civil, no Código Penal, todo lugar você tem princípio. E aí, qualquer violação de princípio, dever de lealdade, enfim, você vai chegar naquele ponto. Ultrapassar um sinal vermelho é improbidade administrativa. Então, aí eu acho que a gente precisa, de fato, cautela, e seria muito adequado que nós fizéssemos lá uma reforma na lei. Embora não seja direito penal, o direito penal poderia dar lições importantes aí para o legislador, no sentido de individualizar e fechar um pouco essas condutas abertas, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Muito bem. Eu quero fazer um agradecimento, uma homenagem a vocês, alunos que organizaram esta atividade. Né? Dizer que é engrandecedor para a faculdade ter alunos com iniciativa, organizando tudo sozinhos, pensando os palestrantes, escolhendo os palestrantes, trabalhando o tema, a divulgação e etc. E agora trabalharão a repercussão deste nosso encontro, não é, que foi inteiramente gravado, e os senhores assinaram essa autorização, assinaram sem ler, é uma autorização para que isso seja veiculado e depois possa ser aproveitado por mais pessoas. Nós temos sempre pessoas que nos assistem ao vivo nas nossas transmissões, não é? Então, muitos parabéns. Quero chamar a atenção, não é, para outras oportunidades em que nós possamos receber a doutora Denise, que já é a segunda vez que nos ajuda. O doutor Ricardo é a primeira vez, né? Eu quero agradecer muitíssimo a esses 2 nossos convidados externos e render a minha homenagem pessoal e especial ao professor Sebastião. Não sei se vocês já o conheciam, mas o professor Sebastião é uma figura de um caráter extraordinário, de uma inteligência extraordinária, é uma liderança nesta cidade. Eu faço sempre muitos votos para que ele venha a ser prefeito de Ribeirão Preto. E mais uma vez insisto aqui, faço a minha convocação cívica, né? Porque nós precisamos na vida pública de pessoas como ela, mas é um homem dedicado à vida pública. Quantos anos de vida pública, professor? Né? Décadas de dedicação à docência, de dedicação ao Ministério Público. É para dizer, aproveitem muito dele, que virá a ser o professor de vocês também muito em breve. Então, esse é o meu agradecimento. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, eu acho que a gente pode encerrar o evento agradecendo de novo a todos os palestrantes, e ao professor Nuno, ao Marcelo, a todos os organizadores e a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigada e acho que é isso. Até a próxima.